Olá, olá, estudante, professor Mário Jonas aqui, vamos lá para mais uma aulinha de matemática. E o tópico da aula de hoje, sólidos geométricos. Vamos lá? Então, olha só, vamos discutir aqui algumas ideias. Sólidos geométricos são objetos tridimensionais que ocupam lugar no espaço. Eles possuem formas variadas, tais como retangulares, circulares, quadrangulares. E aí nós temos alguns exemplos, olhem só. Nós temos aqui o cilindro, que é essa primeira figura. Nós temos o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular, a esfera, o paralelepípedo, a pirâmide quadrangular e o prisma triangular. Aqui nós temos dois grupos de sólidos geométricos. Nós temos esse primeiro grupo aqui, que é do cilindro, do cone e da esfera, que são os corpos, então, corpos redondos. Professor, o que seria um corpo redondo? É um corpo que tem um formato circular. Ó, formato circular. Bom, esse vermelhinho não ficou bom não, né? Então, formato circular. Tem um formato circular, tem um formato circular, tem um formato circular. Apareceu um formato circular, nós chamamos isso de corpo redondo. Então, quais são os corpos redondos que nós temos aí? Nós temos o cilindro, nós temos o cone e nós temos a esfera. Então, corpos redondos. E nós temos também os poliedros. Então, os poliedros. Então, os poliedros são figuras formadas por faces triangulares, retangulares, hexagonais. E aí, quais são os exemplos de poliedros? São os prismas. Então, prismas. E as pirâmides. Então, tá aí, ó, nós temos prisma e pirâmide. Então, nós temos os corpos redondos, que cilindro, esfera, cone, e nós temos os poliedros, que são os prismas e as pirâmides. Tranquilo? Então, você sabe olhar para um desenho, identificar se é uma esfera, se é um cilindro, se é um cone, se é um prisma ou se é uma pirâmide? Bom, é só pensar no seguinte, se tem uma ponta, né, se tem algo pontudo, ou é um cone, ou vai ser uma pirâmide. Ah, professor, como é que eu identifico? Apareceu uma parte circular, é cone. Não apareceu parte circular, é pirâmide. E as outras? Bom, a esfera é bem característica, né? E aí nós temos o cilindro. Cilindro tem duas faces circulares. E aí essas faces circulares, elas são paralelas, tá? Essas faces circulares elas são paralelas. E aí isso daí é cilindro. Faces circulares, paralelas, cilindro. E aí quando não é cilindro? Quando eu tenho faces paralelas e essas faces paralelas, elas são figuras, por exemplo, triangulares, retangulares, quadrangulares, hexagonais e assim por diante. Então é importante que você saiba olhar a figura e identificar se primeiro é um corpo redondo, que tipo de corpo redondo que é esse, ou se ele vai ser um poliedro, se ele vai ser um prisma ou uma pirâmide. Tranquilo? Então, olha só. Volume e capacidade dos sólidos geométricos. Bom, volume é a medida do espaço que o objeto sólido ocupa. Então, quais são as unidades de medida? Seria o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Capacidade é o volume interno de um recipiente, ou seja, é a quantidade que pode ser acomodada dentro dele. Então, vamos pensar aqui no seguinte. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar a minha garrafinha. Tem a minha garrafinha aqui, ó. Tem um formato parecido de uma esfera. E aí, o que seria o volume e o que seria a capacidade? Volume é o que essa garrafinha ela ocupa aqui no espaço. Ela ocupa uma certa porção do espaço. Isso é o volume. Capacidade é a quantidade de água que eu consigo colocar dentro dela. Então, o meu volume aqui, eu calcularia em centímetros cúbicos, ou metros cúbicos, ou decímetros cúbicos. E o volume seria a quantidade de água que tem aqui, em litros ou em mililitros. Belezinha? A diferença entre volume e capacidade? Tranquilo? Fácil demais, né? Então, olha só.
Quais são as medidas de volume e as medidas de capacidade? Como eu trabalhei com vocês, medida de volume, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. E aí, como é que é o funcionamento dos múltiplos e dos submúltiplos? Lembrando que esse km aqui é quilômetro, então pode ser quilômetro cúbico. Esse H é de hectômetro, então hectômetro cúbico. O DA, antes ali do Mzinho, é decâmetro, olha, deca, 10. 10 o quê? Metros cúbicos. A unidade fundamental, que é o metro. Submúltiplos, que aí são valores menores do que o metro, seria o decímetro, o centímetro e o milímetro. Assim como as unidades de medida de capacidade. Eu tenho quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e o mililitro. Mas quais são as mais usadas? Bom, se vocês pararem para pensar, a que nós mais utilizamos, metro cúbico, tá? Decímetro cúbico e centímetro cúbico. Isso aqui é o que nós mais utilizamos. E aí o que acontece? 1 metro cúbico, vamos lá, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Essa informação é importante. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Ou você pode colocar que esse 1 centímetro cúbico também, se eu quiser colocar em termos de litro, seria 0,001 litro. Ou seja, eu tenho só uma unidade em relação a 1000 litros. E aí você precisa dessas informações para poder fazer conversão de unidade de medida. Quer ver? Olha só. Vamos transformar quilolitros em decalitros. Então, olha só. Aqui eu tenho 1 quilolitro. Olha, 1 quilolitro. Para transformar isso em decalitro. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui nessa situação? Nessa situação, nós vamos acrescentar 0 até chegar no decalitro. Pronto, olha só. Então, nós temos o seguinte, nós temos que 1 quilolitro, então, 1 quilolitro é equivalente a 100 decalitros. Tá? Então, 1 quilolitro são 100 decalitros. Professor, mas como assim 100 decalitros? Você vai pegar 100 grupinhos de 10 litros. Então, 100 grupinhos de 10 litros. Então, se você faz 100 vezes 10 dá 1000. 1000 que? Litros. Ó, 1 quilolitro tem 1000 litros. O prefixo K antes do L aí, que é a nossa unidade fundamental, ele representa 10. Ele representa 1000. O H representa 100, o DA representa 10. Então, qual é a ideia? É você colocar na unidade de medida que você tem e colocando 0 até encontrar a unidade de medida que você quer. Então, aqui ele queria transformar quilolitros para decalitro. Então, eu coloquei o 1 lá no quilolitro. E aí, eu coloquei a quantidade de zeros até chegar no decalitro. Por exemplo, na letra B, ele quer transformar de M de litro para ml. Então, lá no litro eu coloco 1. E vou transformar, vou colocar zeros até chegar no ml. Pronto. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui 1 litro, e isso é de fato 1 litro, ele corresponde, ó, vamos fazer assim, né? 1 litro, ele corresponde a 1000 ml. Então, olha só que fácil. 1 litro corresponde a 1000 ml. Quer ver? No material de vocês, gente, tudo isso que eu estou pegando aqui é do material de vocês. Aí lá no material de vocês nós temos o seguinte exemplo. Olá, sou Moema. Quero saber quantos ml corresponde a 2 litros de leite. Espera aí. Nós temos aqui a conversão de unidade de medida. Nós chegamos à conclusão de que 1 litro equivale a 1000 ml. Então, como é que nós vamos fazer isso? Olha só.
1 litro, olha só, 1 litro corresponde a 1000 ml, mililitros. Agora, quantos ml eu tenho em 2 litros de leite? Bom, então, em 2 litros de leite, como é que eu faço para determinar isso? Em 2 litros eu tenho quanto? Vamos parar para pensar um pouquinho? Bom, de 1 litro para 2 litros, o que eu fiz? Eu dobrei a quantidade, ó, multipliquei por 2. Bom, então quer dizer que daqui para cá eu também tenho que multiplicar por quanto? Por 2, porque tem que manter a mesma proporção. Então, se 1 litro corresponde a 1000 ml, então quer dizer que 2 litros correspondem a 2000 ml. Então, olha só que fácil, corresponde a 2000 ml. Então, fazer essa conversão não tem nenhum trabalho. Tranquilo? Difícil isso? Bom, espero que não. E aí tentem desenvolver as atividades envolvendo a relação aí entre os ml, os metros cúbicos, os decímetros cúbicos e como é que essas relações elas estão funcionando. Belezinha? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.